E aí, pessoal da M2, tudo bem com vocês? Hoje nós utilizaremos aqui um simulador para ter uma ideia de como é a interação entre moléculas, partículas de gases que estão a temperatura maior com as dos gases que estão a temperatura menor. Esse simulador não é específico para isso, é mais para a questão de difusão lá na química, principalmente. A gente consegue ter uma ideia. Aqui nós temos um recipiente, e ele está fechado. Esse recipiente poderia ser um recipiente grande, né? Poderia ser um ambiente, por exemplo, o quarto e a sala. E aí nós temos as seguintes opções. Colocar partículas de um lado e de outro. Nós podemos escolher a massa dessa partícula e o tamanho dessa partícula. Também podemos escolher a temperatura inicial de cada lado aqui do nosso recipiente. Depois nós vamos clicar em remover o difusor. Então esse cara verde vai sair e haverá interação entre partículas de um lado e partículas do outro lado. Então, por exemplo, nós vamos colocar aqui muitas partículas desse lado esquerdo. Vamos botar aqui 200 partículas. Vamos colocar aqui dados. A massa dela, isso aqui tem a ver com os quilos, né? Então, vocês vão observar que ela não muda o tamanho. Só vai mudar o tamanho dela se vocês mexerem no raio. Ou seja, nós aumentamos a massa dela e não mexemos no raio, está aumentando a densidade. Se eu diminuir mais ainda, vai aumentar mais ainda a densidade, né? Porque é a relação entre a massa em quilos e o seu volume. Nesse caso, o raio, como é redondo, então automaticamente está relacionado ao volume. Vou colocar aqui elas maiores para que fique mais fácil a nossa visualização. Vamos ver até onde vai, até a 250. Então, nós temos aqui 200 partículas, né, bem grandes, e vamos diminuir a temperatura em Kelvin aqui, né? Vamos colocar elas a 50 Kelvin. Ou seja, você já consegue observar que a movimentação delas começa a diminuir, ó. Quando a gente vai aumentando a temperatura, elas vão se movimentando cada vez mais rápido. Então, eu vou diminuir aqui. Vou colocar esse lado a 50 kelvins. Do outro lado, eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade aqui de partículas, 200 partículas. Vamos colocar a mesma massa, poderia ser massas diferentes, e aí o equilíbrio térmico mudaria, e mais para frente a gente vai ver com calma isso. E vamos botar o mesmo raio aqui, botar elas gigantonas, para que a gente consiga enxergar melhor. Então, nós temos as azuis aqui, nós temos 200. As vermelhas também temos 200. Desse lado aqui, ó, nós temos 200 azuis, 0 vermelhas, temperatura de 50 Kelvin. Do outro lado, 0 bolinha azul, 200 bolinhas vermelhas e 300 Kelvin. Eu vou aumentar mais ainda, botar para 500 Kelvins. Essa seria a temperatura média, né? Claro que todas elas não estarão, isso é uma temperatura média de todo o sistema, nesse caso do lado direito. Eu vou colocar aqui centro de massa, não precisa. Taxa do difusor é a questão da movimentação do fluxo. A questão da movimentação, uma escala, o que, que aparece aqui para nós? Um nanômetro, muito pequeno, não precisa colocar aqui. Cronômetro não tem problema. Então, assim, ó, esses dados, eles acontecem, essa informação, da metade para a direita, nós vamos ter a temperatura média, que vai estar aqui, e da metade para a esquerda, a temperatura média, que vai estar nesse outro lado do divisor. Então, vamos remover. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vocês observem que essas colisões elas vão acelerando as moléculas, né, de velocidade baixa aqui, e automaticamente vai diminuindo as moléculas de velocidade alta. Nós não estamos considerando aqui a questão da convecção e mais a análise da interação dessas moléculas entre si. Só para observar aqui, ó, que as vermelhas estão diminuindo a velocidade delas, consequentemente, olha que a temperatura média, ó, já diminuiu. Nós começamos com 500 e a temperatura média aqui está perto dos 300 Kelvin, e aqui já está quase chegando a 300 Kelvin,
que seria o equilíbrio térmico. Se nós deixarmos um bom tempo, isso aqui elas vão atingir esse equilíbrio térmico. Nós teríamos aqui metade vermelho e metade azul do lado esquerdo, metade vermelho e metade azul do lado direito. Ele vai demorar um pouquinho para fazer isso, nós não vamos assistir até o final, mas eu vou deixar ali o link para vocês mexerem nisso aqui e analisarem a questão do equilíbrio térmico, tá? Mas já dá para observar claramente que as vermelhas estão mais lentas e que o recipiente aqui, ou os ambientes, né, que entraram em contato, eles já atingiram aí, ó, uma temperatura de equilíbrio quase, ó. Nós temos aqui de um lado 270, do outro lado 270. E elas estão, né, se espalhando aí para ficar com a mesma quantidade de moléculas, ou de partículas, nesse caso, de cada lado. Certo, pessoal? Então aí vou deixar na descrição do vídeo também, vou deixar aqui embaixo, e também lá na nossa aula. Boa diversão para vocês aí, até mais!